Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos importantes sobre a hipertensão arterial, principalmente o que o leigo deveria saber sobre isso. Hipertensão arterial nada mais é do que o aumento dos níveis da pressão nas artérias do indivíduo. E a gente encara como normal a pressão sistólica, que é a máxima, que a gente conhece, como 120 milímetros de mercúrio e 80 milímetros de mercúrio a mínima. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde e com várias diretrizes de diferentes países, e acredita-se que deva se chamar de pré-hipertensão a pressão que fica entre 120 e 139, a mínima de 80 para 89, e eu não gosto muito desse conceito de pré-hipertensão, existe isso também como pré-diabetes, o leigo não entende muito bem isso aí. Mas até 14 a gente considera próximo do normal. Alguns tratados dizem que 14 e 159 de máxima e 90 para 99 de mínima já é um estágio 1 da pressão arterial. O estágio 2 é realmente uma hipertensão arterial indiscutível, que é a máxima acima de 60 e a mínima acima de 100. A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma propaganda, inclusive em televisão, em vários meios de comunicação, dizendo que o ideal é 12 por 8. Eu concordo. Então apareceram vários artistas dizendo: eu sou 12 por 8. Ótimo. É a pressão ideal que a gente deve tentar deixar o indivíduo com esse nível de pressão arterial. Eu gosto muito desse diapositivo porque é um diapositivo do livro do professor Brown, de hipertensão arterial, porque mostra exatamente como é que o indivíduo deve ficar, mostra exatamente como o indivíduo deve ficar quando vai ser avaliada a sua pressão arterial. Por quê? Ele deve ficar sentado. Se o indivíduo simplesmente cruzar as pernas, já muda a pressão arterial dele. Ele deve ficar sentado, o braço direito apoiado sobre uma mesa, e o médico deve colocar o aparelho no braço direito e começar a avaliação da pressão arterial. Atualmente não se usa mais esses aparelhos que são de mercúrio, mas vale perfeitamente, porque desse ângulo o médico pode perfeitamente avaliar o número que está aparecendo no aparelho dele. Então esse é o jeito ideal, certo? As costas bem retas, o braço na cadeira, colocar o aparelho de pressão e pés no chão confortavelmente sobre a cadeira. A importância da hipertensão arterial para a saúde pública é enorme, porque a gente sabe hoje que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro são portadores de hipertensão arterial. Ela se torna um grande problema de saúde pública porque ela é um fator de risco importante para a doença das artérias coronarianas, que provoca o infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, porque a hipertensão arterial, como eu vou explicar adiante, dá um grande trabalho para o coração e chega a deixá-lo insuficiente, insuficiência renal e doença vascular periférica. Portanto, a hipertensão arterial pode desencadear todas essas doenças que eu estou mostrando para vocês. E, surpreendentemente, 2/3 dos hipertensos são assintomáticos. E o que é pior, não sabem que são portadores de hipertensão arterial. Consequentemente, esses indivíduos não são tratados adequadamente para minimizar o risco cardiovascular. E torna-se um problema científico ainda maior, porque em aproximadamente 90% desses hipertensos não é possível identificar a causa da elevação da pressão e recebem um nome simples de hipertensão essencial. Bom, a gente não sabe o que causa, mas sabe tratar pelo menos. Então, as consequências da hipertensão arterial em outros órgãos são muito importantes. Por quê? Ela provoca uma hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, faz o músculo cardíaco trabalhar mais
e ele, logicamente, ele se hipertrofia. É só você olhar para o músculo do indivíduo que treina com halteres. Ele fica com a musculatura bem hipertrofiada. Provoca insuficiência cardíaca, ou seja, com o tempo ela vai sobrecarregando tanto o coração que ele perde a capacidade de contrair normalmente. E é um grande fator de risco para a miocardiopatia isquêmica, ou seja, o infarto, certo? Aqui eu tenho uma foto para mostrar para vocês como o coração do hipertenso fica extremamente hipertrofiado. Essa parede aqui costuma ser pelo menos metade dessa dimensão, ou até 1/3 do que está aqui, certo? A mesma coisa acontece com as arteríolas, as pequenas artérias do corpo do hipertenso começam a se hipertrofiar, do mesmo jeito que o coração. Olha uma arteríola normal, compara com essa para você ver o que a hipertensão é capaz de fazer na circulação do indivíduo que é hipertenso. As consequências da hipertensão em outros órgãos também é muito importante, porque pode provocar acidente vascular cerebral, na vasculatura do corpo inteiro ela pode provocar aneurisma e dissecção da aorta, arteriosclerose, e no rim pode provocar uma lesão renal com hemorragias, exudatos e papiledema. São termos da medicina, mas vocês podem guardar como uma lesão renal que possivelmente pode evoluir para insuficiência renal. Os rins podem parar de funcionar normalmente. Esse é um exemplo muito clássico do livro do professor Robbins, mostrando pequenos infartos, e eles chamam de infartos lacunares. Por quê? Porque são pequenas arteríolas que, ao se hipertrofiar demais, deixam de dar um fluxo sanguíneo ideal para o cérebro. Isso aí geralmente não mata, mas provoca alterações cerebrais muito comuns em indivíduos de mais idade com hipertensão de longa duração. Então a gente chama de infartos lacunares. E isso não é incomum e a gente encontra em necrópsias esses achados principalmente de indivíduos que durante a vida foram hipertensos. Mas isso pode ser muito mais grave. A hipertensão pode provocar no cérebro uma hemorragia cerebral desse vulto, ou seja, existe um sangramento tão violento que é capaz de ocupar quase que todo um hemisfério cerebral. Isso é grave, logicamente o indivíduo morre com isso aí. Felizmente é um pouco mais raro. A hipertensão também provoca alterações, ela exacerba a aterosclerose, de maneira que começa a aparecer essas lesões pequenas e depois pode se complicar até com trombose nas lesões da aterosclerose. Dessa forma, ela pode evoluir até para um aneurisma, que nada mais é que uma dilatação extrema, por exemplo, da aorta, a principal artéria do organismo, que pode até se romper, matando o indivíduo imediatamente. Portanto, a hipertensão arterial tem enormes importâncias e você deve procurar o seu cardiologista ou clínico geral para ver como é que anda a sua pressão arterial. Até a próxima, pessoal.